De segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, António Marcial leva até si Clube da Rádio. Olá para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Clube da Rádio. Clube da Rádio para este dia 13 de fevereiro do ano 2023. Espero que tenha tido um bom fim de semana e, claro, hoje, início de semana, também tenha tido um bom dia de trabalho. E se está de férias, umas ótimas férias, se possível, na companhia da Onda Nacional. Hoje temos um programa diferente, porque vamos estar com 3 convidados. E hoje, Dia Mundial da Rádio, ou vamos estar com 4 convidados, neste Dia Mundial da Rádio, 13 de fevereiro do ano 2023. Já sabe que também depois vai poder ouvir esta emissão em podcast, que vai ficar disponível depois das 19 horas, para que você possa então ouvir esta emissão aqui na Onda Nacional. Temos como convidado o Diamantino Teixeira, o Fernando Teixeira, o Carlos Correia e também o Narciso Gonçalves. E vou então começar pelo Narciso. Vai ser Narciso. Boa tarde. Muito boa tarde para ti, para todos os ouvintes e também para os outros locutores da Onda Nacional. Diamantino, boa tarde. Boa tarde, um grande abraço para todos os presentes, para os ouvintes também da Onda Nacional. Carlos Correia, boa tarde. Olá, viva, boa tarde a todos os ouvintes da Onda Nacional e aqui aos colegas em emissão também. Uma boa tarde para vocês todos. E vamos agora então também ao Fernando Teixeira. Fernando, boa tarde. Olá, boa tarde. Antes de mais, agradecer ao Marcial o facto de me ter convidado para estar aqui e agora, para dar um abraço aos ouvintes da Onda Nacional, para os que nos vão ouvir em direto e para aqueles que nos irão ouvir em podcast. Espero que gostem. É com todo o gosto que estou aqui, em partilha com os demais colegas que, tal como eu, também dão aqui algum tempo à Onda Nacional. Aqui agora é um programa que existe por aí, em qualquer lado, já ouvi isso, em algum lado. E vamos então dar início ao nosso programa, feitas as apresentações dos nossos 4 convidados. Vou começar agora pelo Fernando Teixeira. Fernando, que significado tem para ti a rádio? A rádio? A rádio, estamos a falar aqui sentado na minha secretária de trabalho, e eu tenho aqui 3 caixinhas. 3 caixinhas e depois eu carrego aqui num botão e elas dão música. Isto se calhar é rádio. Se calhar é, não é? São assim 3 caixinhas muito pequeninas que eu meto aqui 2 pilhas e isto de vez em quando põe-se a falar comigo. E levas isso para onde queres, não é? E é para onde quero. É esta a vantagem da rádio. Desculpa lá esta brincadeira de início, não é? Mas isto é rádio. Exatamente. Isto é rádio, não é? Portanto, quando nós nos lembramos como é que a rádio começou, a evolução que a rádio teve, e aqui não podemos, digamos, não podemos deixar de lado que rádio que significa comunicação. Portanto, rádio e comunicação andam de mãos dadas, não é? São coisas inseparáveis. Porque seja qual for o tipo de rádio que façamos, seja qual for o tipo de programa que possamos fazer, o objetivo é sempre comunicar alguma coisa, se nós estamos quietos, não é? O rádio é comunicar. E realmente a evolução que a rádio teve nos últimos anos é enorme, não é? A capacidade de chegar mais longe e a mais gente, não é? E esta capacidade também agora que está por aí, não é? Como nós estamos aqui agora, que é uma rádio online, portanto, a rádio vai sendo, não é? E nós vamos acompanhando a rádio. Agora, digo que, em termos pessoais de rádio, é uma excelente companhia. Diamantino, o que é que significa para ti a rádio?
Rádio. Rádio é uma maravilha, principalmente para quem trabalha lá dentro. É fantástico. É nós comunicarmos com alguém que não sabemos quem é. Comunicamos para um montão de gente e nunca sabemos por quem estamos a ser ouvidos. Hoje em dia, com a internet, ainda essa situação se torna mais evidente, uma vez que chegamos aos quatro cantos do mundo, ainda que, como eu costumo dizer, este seja redondo, mas a verdade é que chegamos mais longe. E, como eu sempre digo, ainda que seja na internet, nunca sabemos por quem é que estamos a ser ouvidos. Passa a expressão, podemos estar a ser ouvidos na Conchichina, no Dubai, no Iraque, no Irão, e até porque, já diz o povo, em cada canto do mundo há um português. E ainda que não seja português, há sempre alguém que passa por ali e, ainda que não nos entenda, se calhar tenta ou fica um pouco, e esse pouco torna a rádio fantástica. É bom fazer rádio, é bom ouvir rádio, ainda que o meu conceito de rádio em relação a algumas pessoas, cada um tem o seu conceito. Eu não sei se a rádio hoje é melhor do que antigamente. Para mim não é, na verdade, melhor do que antigamente, mas pronto, é a rádio que temos e há quem faça rádio de variedíssimas formas. Carlos Correia, o que significa para ti a rádio? Pois, olha, a rádio para mim, a rádio, como ouvinte, fez-me muita companhia durante muito tempo. Eu trabalhei durante muito tempo num sítio onde a rádio era a minha companhia de manhã à noite, não só por estar atualizado, por ir ouvindo música, mas também por uma companhia, porque enquanto se está a ouvir alguma coisa, temos ali uma companhia, como o Fernando dizia, e bem, dentro de uma caixinha que fala para nós, e é sempre muito agradável de se ir ouvindo as notícias, de se ir ouvindo música, de se ir... Podemos não estar até a assimilar, não é, Carlos? Mas... Exatamente, pode até ser só uma simples companhia de ter ali um ruído de fundo, mas sim, mas é muito útil. Foi-me muito útil também em situações menos felizes da vida, mas era a minha companhia, a rádio de manhã à noite, e era um sonho que eu tinha desde muito novo, era um dia fazer rádio. Era um dia de ter a oportunidade de fazer uns programas de rádio. Felizmente consegui fazer essas duas grandes vontades que eu tinha na minha vida desde muito novo, que era os grupos de baile e era a rádio, e eu consegui fazer os dois e consegui matar os dois bichinhos. Não foi de uma vez só, mas consegui... Mataste um de cada vez. Matei um de cada vez, sim. Matei um de cada Ainda vez. Bem conseguiste, Carlos. Matei um de cada vez e é assim, eu gosto muito de fazer a rádio. Se tenho ou não jeito para isso são outros 500, mas que eu gosto de fazer, gosto. E não tenho tido feedback assim que me deixem a pensar em abandonar. Portanto, olha, vai-se fazendo. Narciso, para ti, qual é o significado ou o que significa a rádio?
A rádio, pelo lado de ouvinte, é aquela magia que nos traz aquela caixinha que nos dá alguma música e também muita informação, mais aí na base da informação, e também a companhia que vai fazendo quando se vai de viagem ou quando se está a trabalhar só, ou mesmo acompanhado, sim, mas onde se pode estar com música, com a rádio em si. O fazer, gosto mais de fazer do que de ouvir. E é como diz o Carlos, se tem jeito ou não, os ouvintes que o digam, não sou eu vou fazendo o melhor que posso e sei. Que me tenham dito alguma coisa de contrário, não. Marcelo, posso, não te importas, sim. Já que as palavras são como as cerejas, não é? Ou não fôssemos nós locutores de rádio também, não é? Em que a palavra também faz parte muito de nós. Deixem-me só contar esta história deliciosa que aconteceu comigo há pouco tempo. O Narciso começou por falar da magia da rádio. Pronto, os ouvintes sabem que eu já fiz do bar de Fernando, que durou 2 anos, não, Narciso, por aí, ou mais. Sim, talvez. O Entre Luas também já está aí há mais de 2 anos. E há tempos, há 2 meses, eu até nunca comentei isso com nenhum de vocês, estou a comentar hoje. Conheci alguém, pessoalmente, que me ouvia na rádio. E dizia-me essa pessoa, a rádio realmente é fantástica. Eu imaginava-te aí um rapazito com 1,60 m e tens 1,80 m e tal. Não é? Portanto, é esta magia da rádio, não é? Quer dizer, nós podemos criar os personagens, não é? Que ouvimos do outro lado, não é? Quando nos conhecemos pessoalmente, podemos imaginar, não é? É legítimo que façamos isso, não é? E essa pessoa pensava que era assim, não é? Não sei se era pelo tom de voz ou não sei, achava-me, filhote, deste-me cá um matulão. É a magia da rádio, não é? Outra situação em contrário é com o Diamantino. E ela fazer rádio parece ser um gajo assim, pau grandão como tu ou mais ainda, e afinal de contas tem menos palmo e meio. Pois, não sei o que é que estás a insinuar, mas devo dizer que tenho 1,68 m. Então, para 1,90 m. Fernando, há diferenças e vou dizer que há, porque é aquilo que vou ouvindo na rádio de hoje e na rádio de há 30, nos anos 80, 90, há diferenças. Há diferenças na rádio. Deixa-me só, a rádio há 30 anos atrás era mais natural. Hoje não, é mais programada, tudo, tem que sair tudo a horas, os spots, notícias, os programas já não são. Antigamente nós tínhamos programas em algumas rádios portuguesas, em rádios nacionais, programas fantásticos. Hoje já não se encontra esse tipo de programação. Nós hoje estamos na era das playlists, não é? Exatamente. Enquanto que nós, aqui vamos até aos 30 anos, recuar menos, talvez não. Mas nós tínhamos programas temáticos, não é? Eu sabia que às 2 horas ouvia aquele programa e às 5 ouvia outro, não é? Hoje, de manhã à noite, tens aquelas playlists que as rádios fazem, não é? E vão tocando. Mas, pegando na tua questão de novo, a rádio hoje é necessariamente diferente. Porque há 30 anos nós queríamos uma companhia e ouvíamos música. E hoje? Hoje, todos nós que nos tornamos cidadãos informados e com necessidade de informação, estamos muito mais na era, por exemplo, do podcast que do programa de rádio. Eu posso-vos dizer que meto-me nesse grupo de pessoas, eu sei perfeitamente a que horas são os programas que eu gosto, mas não os ouço na rádio. Ouço-os depois em podcast. Portanto, há aqui uma forma diferente também de fazer rádio. E também há uma necessidade diferente de comunicar também de uma forma diferente do que era há 30 anos. Nós há 30 anos pouco queríamos saber do que se passava ali ao lado, não é? Porque também se calhar não conhecíamos muito bem ali o lado, do outro lado. Hoje conhecemos, não é? Hoje temos o mundo na mão, digamos. E temos necessidade também de mais informação. E daí a rádio também ser diferente.
E também daí a necessidade da programação de algumas rádios, principalmente algumas rádios temáticas, como temos o exemplo, por exemplo, da TSF, que é tem uma emissão meramente informativa. Eu ia dizer formativa, mas recuei, porque formativa para mim já foi mais que é o que é agora. Agora é mais informativa, mas tem esse cariz muito próprio, não é? Enquanto que uma Antena 1 é mais musical, com algumas rubricas pelo meio, a TSF é meramente informativa. Então, isso também é uma necessidade de fazer de rádio diferente, porque o público-alvo também é diferente. Não é? Nós, aqui há 30 anos, tínhamos pessoas com emprego certo, tínhamos pessoas sem grande necessidade de estar a atualizar, e hoje todos nós temos necessidade de nos atualizarmos, senão parece que amanhã o mundo deu uma volta e nós nem nos apercebemos da volta que o mundo deu. Diamantino, qual a tua opinião? Aliás, já há um bocado tocaste no ponto da rádio de agora e da rádio de há 30 anos atrás. Achas que a rádio há 30 anos atrás tinha mais encanto? Eu comecei a fazer rádio em 84. Pronto. E a diferença que eu encontro para a rádio de agora é enorme, é muito grande mesmo. Naquela altura nós tínhamos 2 pratos de discos, um de cada lado, 2 decks, um de cada lado, 2 leitores de CD e uma máquina de bobinos à frente. E estou a falar em estúdios altamente operados à noite por uma pessoa sozinha. Durante o dia tinhas um técnico. Retificando aí uma coisa que disseste, os programas tinham horas, ou seja, os sinais de horários tinham que entrar a horas, a publicidade tinha que entrar a horas, porque se não entrasse... Sim, mas agora é mais... Agora é que... por questão, acho que para agora, poderem faturar, tem que entrar mesmo ali. Eu falei nesse assunto porque, por exemplo, há 30 anos, por exemplo, tu ouvias uma Renascença, ouvias uma... Já na Antena 1 nem tanto, mas... por exemplo, a Renascença tinha programas durante a noite que eram a companhia das pessoas durante a noite, de quem trabalha, e agora creio que isso já não... A Renascença até tinha uma situação pela qual passou muitas vezes, e eu assisti. Eram tão gravados que de vez em quando, e não raras vezes, não era raras as vezes, que acontecia o fulaninho de tal que estava a ler as notícias às 3 da manhã, ainda não tinha acabado de ler as notícias todas, já estava a entrar o indicativo do final do noticiário. Sim, mas há programas que ficaram míticos nas rádios, certo? Sim, como Estação de Serviço, o programa do Despertar do António Sala. O do João Chaves, o Despertar, o do João Chaves, que era o Oceano Pacífico. São programas que ficaram na retina dos mais velhos, digamos assim. E até deixa-me dizer que isto, nos anos 60 e 70, a rádio era quase a única companhia também que as pessoas tinham. Mas só para te dizer isto, salvo as devidas proporções, nós tínhamos, havia um jogador de futebol que dizia que quando marcava um golo era como se tivesse um orgasmo. E eu digo-te que fazer rádio, salvo as devidas proporções, é isso mesmo. Eu tenho prazer em fazer rádio. Se já tive mais, já tive. Porque a rádio hoje hoje eu tenho aqui um teclado, tenho o ecrã, tenho a torre do computador, e isso basta-me para fazer rádio. Tens de ter microfone, senão não falas para ninguém. E o microfone, claro. Naquele tempo, como te disse, tínhamos muita coisa. A rádio era mais física, ok? Nós tocávamos, nós sentíamos o vinil, nós sentíamos o CD, era físico, percebes?
E isso... Ou seja, a rádio antiga, a rádio dos teus anos 84, tinha o cheiro dos discos, não é? Exatamente. Sabias que... É como os livros. Olha, Matino, mas não te esqueças que há 30 ou 40 anos atrás estavas a fazer rádio, tinha que ser em estúdio. Hoje, fazes em casa, fazes em qualquer canto, até na praia podes fazer rádio. Mas nem por isso é melhor. Opa, é diferente. É diferente. É a minha opinião, mas nem por isso é melhor. O estúdio será muito melhor do que estares aqui tu sozinho num computador a fazer. De certeza que é melhor. Basta... E quando digo que é melhor, e quando digo que não é melhor, nem é só pelo não sentir fisicamente os CDs, o cheiro dos discos, do plástico. Mas isso nem na rádio se sente os CDs agora. Sim, mas ainda vais sentindo de vez em quando, se calhar, não é? Não, é tudo digital. É até capaz de lançar um CD, mas é assim. Em todos os estúdios nacionais é tudo digital, não esqueças disso. Eu sei, mas por isso é que eu digo que naquela altura, e não estou a dizer que era melhor, para mim, eu sentia outro prazer em fazer rádio que embora goste de fazer hoje, não sinto o mesmo prazer. Pronto, mas isto é, claro, meramente a minha opinião. É diferente, muito diferente. O trabalhar no estúdio, o trabalhar agora e depois nas rádios online ou nas rádios nacionais, da FM, é diferente. Deixa-me só claro. ver isto, por exemplo, ao Carlos Correia, ele sabe que está dentro deste assunto. Nós hoje, em termos de música de baile, nós pegamos num teclado e pegamos em 4 pares de colunas e uma mesa e fazemos um bailarico. Não precisamos do técnico, não precisamos disso. Antigamente nós tínhamos autênticos caixões, passa a expressão, que serviam de colunas, tínhamos mesas enormes e tínhamos que ter um técnico. Não havia volta a dar, tínhamos que ter, porque ele é que sabia que o jack tal tinha que entrar no canal não sei das quantas, e sabia que aquele canal tinha que pertencer ao guitarrista. Ou seja, Diamantino, agora uma pessoa, agora, mas ainda não é bem assim, mas praticamente uma pessoa agora faz o programa, faz a parte técnica, exceto estas rádios nacionais, que eu tenho ouvido uma rádio nacional que ainda tem a locutora, ainda tem 2 técnicos e ainda tem o produtor de programa. Ou seja, o assistente do programa. Hoje em dia, por exemplo, nessas rádios mais pequenas, é só uma pessoa, não é? É, claro. E não precisamos ir muito longe. Vamos aqui à Placar, que agora está em Gaia, não é? Acho que ainda é Placar, já nem sei. Vamos aqui à Nova Era, vamos aqui sei lá, a rádio. Mas é que a Onda Nacional é só uma pessoa a fazer rádio, por exemplo. Exatamente. Mas eu estava a falar em rádios que tocam... Mas, por exemplo, eu ouço uma rádio de manhã que tem o locutor, 2 técnicos e o assistente de programa. Mais o jornalista de desporto, mais o jornalista que faz as notícias à hora certa, mais o jornalista que faz as notícias às meias horas. Isso é Antena 1, não é? Ou TSF, ou Renascença. Antena 1. Pois, então, mas isso ainda tem, não é? Marcelo, desculpa lá, deixa-me aqui meter a colherada um bocadinho, porque é assim, isto que o Diamantino estava a dizer é tudo verdade e eu e ele sabemos muito bem destas situações, porque, como dizia aí alguém, ambos e os 2 andamos lá e, mas é assim, havia as bandas um bocadinho maiores, tinham grandes equipas, enormes, grandes equipas de retaguarda, porque aquilo que estava em cima do palco era uma amostra da equipa. Mas nós, em tudo, temos adotado o sistema do agente único. Porquê? Uma questão de poupança de recursos, não é? Porque eu, o Diamantino, o Fernando, e se calhar tu também, o Marcial, se calhar tu também, mas eu, Narciso, também,
todos nós nos lembramos dos autocarros terem 2 elementos. Cobrador. Exatamente. Hoje os autocarros só têm um elemento há muito tempo. Há muitos anos. Porquê? Poupança de recursos, não é? Portanto, e fazem o mesmo serviço, não é? Mas pronto, lá está. Não. É assim, se tem a mesma qualidade ou não, pois, é discutível. Aí. Mas é feito. Ponto. E nas rádios acontece um bocadinho a mesma Exatamente, coisa. a mesma coisa. E o que interessa é que fique feito. As bandas, hoje, a equipa é metade daquilo que era, porque antigamente era preciso 2 homens, mas 2 homens, não eram 2 amostras de homens para pegar numa base de graves. Para pôr uma base de graves em cima dos cavaletes. Era preciso 2 homens, mas 2 homens com H. Hoje, quase sempre preciso o miúdo chega ali, pega numa coluninha, põe lá em cima e está feito. Pronto. Portanto, isso por um lado é bom. Há muita coisa a mudar, coisa a mudar, não é? Esta rádio que vocês estavam a falar, da Antena 1, eu também ouço de manhã. É assim, nem toda a gente se pode dar ao luxo de ter uma equipa como eles têm. É uma rádio nacional, não é? Pois, mas é assim, se não fosse paga com o meu, com o teu e com o dinheiro dos outros todos, não se davam ao luxo de ter aquela equipa. Isso era o que eu ia dizer. Não é? É assim, eles só se dão ao luxo de ter uma equipa daquelas. Ainda tem uma pessoa para o trânsito. Eles têm, têm para o trânsito, têm para atender os telefones, têm para fazer a técnica, para fazer produção, para fazer a apresentação. Agora já não tens para atender o telefone. Agora já é... Tem. A Antena 1 de manhã tem. No programa do Candeias tem. Não é isso. Tu tens uma central telefónica que pertence à RTP, Rádio Televisão Portuguesa, que depois já sabe que àquela hora tem que encaminhar uma extensão para aquele local. Sim, mas tem pessoas a atender os telefones lá no estúdio. Sim, claro. Porquê? Meus amigos, não se esqueçam que estamos a falar de serviço público. Certo? Já não se pode dar ao luxo. Não podemos confundir os planos. Mas, por exemplo, é assim, ninguém, acho eu que ninguém, eu pelo menos não estou aqui a confundir nada, mas estou a dizer que é assim. Mas deixa-me dizer, a rádio comercial também tem um pouco dos deles. Antena 1 dá-se a esse luxo de ter essa equipa logo de manhã cedo, porque tem hipóteses para isso. Deixa-me esclarecer o Marcial. A rádio comercial faz parte do grupo Antena 1. Não, a rádio comercial não. Não, é da Média Capital. É de outro grupo, é privado. É M80, rádio comercial, isso é tudo do mesmo grupo. Eu estava na ideia que eles faziam parte da... Não. Mas... Antena 1, Antena 13 e 2. Mas se não fosse... não foi isso, era isso. Se não fosse assim... não podiam, era impossível ter aquela gente toda a trabalhar logo de manhã, não é? E agora deixem-me cá voltar aqui um bocadinho atrás. Vocês há um bocadinho estavam aí a falar de programas e eu não quis interromper, mas estes mais velhotes, quem se lembra da estação de serviço que dava na madrugada? Quem se lembra da 25ª hora? Muitas lembro eu, perfeitamente. Programas top. Muitas diretas que eu fiz. Tinha muita gente a ouvi-los durante a madrugada. Até porque Carlos, já que falas disso, eu também lembro muito, agora por acaso, em concreto não me lembro do nome de nenhum deles, mas os programas que a Antena 1 tinha entre as 9 da noite e a meia-noite, que também eram muito bons. Muito bons. Eu esses eram os que menos ouvia, porque no café não dava muito jeito de ter lá o rádio. Aí é que está. E há um programa de rádio que me ficou e marcou a mim pessoalmente. Até mesmo na forma também de fazer hoje, da minha forma de fazer rádio, que é a minha forma, não é boa nem má, é apenas a minha. Foi um programa do Júlio Montenegro e do Manuel Fernandes, que faleceu num acidente ali em Famalicão, que chamava-se o Skip, ou Skip, era assim um nome esquisito, e era entre as 5 e as 7 da tarde. Foi dos programas de rádio mais... Não tenho ideia, por acaso. Eu, por acaso, esse também não.
marcou muito esse programa. Eu adorava ouvir aquele programa. Era o Montenegro e o Manuel. Mas até repara uma coisa, até na apresentação, repara nisto, até na apresentação dos locutores, e ninguém te via, ok? Ninguém te estava a ver, mas ai de ti, ai de alguém que fosse fazer rádio e que não fosse de fato e gravata, não é? Portanto, e hoje não é assim. Hoje nós podemos fazer rádio aqui em casa. Nas grandes rádios também, com a pandemia que tivemos, 2 anos, também já faziam a rádio praticamente a partir de casa. Não é? Mas o que eu quero dizer é que... Por isso é que eu digo que a rádio tem magia. Pois, por isso que eu estou a dizer que naquela altura era fatinho e gravata, e hoje podes fazer quase em pijama, salvo seja. Exatamente. Não é salvo seja, podes mesmo. Isso pode acontecer assim. Programas que te marcaram na rádio, ou seja, porque nós, os 4, acho que não estou enganado, mas nós os 4, se calhar começámos a ouvir a rádio aí aos 9, 10, 11 anos. Por exemplo, eu lembro-me quando estive no Porto, à noite eu ouvia sempre rádio. Eu lembro-me quando andava na escola, às vezes estava até às 2 da manhã a ouvir a rádio, e no outro dia levantava para a escola. Não, é assim, eu por acaso, mais ou menos... Narciso, peço desculpa. Eu não sei a idade do Fernando, não me lembro, mas sei mais ou menos... É da nossa idade, meu. É do Carlos Correia. Eu lembro-me de um programa que havia ao domingo de manhã, que chamava, eu não sei se era festival, se era Sanzala, era assim qualquer coisa. E eu não perdia um programa destes. Era ao domingo de manhã, em que aquilo iam lá vários artistas, depois tinha um concurso, tinhas que beber um café de Sanzala a ferver, tinhas que... e isso, sei lá, eu não sei em que ano é que foi isso, mas eu lembro-me que era pequenito, mesmo pequenito, porque eu lembro-me de ouvir esse programa junto com o meu pai não perdia um programa desses, e nós ouvíamos, portanto, eu devia ter, sei lá, 5, 6 anos, não devia ter mais, acho eu. Mas pronto, mas desculpa, Narciso. Narciso, desculpa agora só uns segundos, porque este tem mesmo que ser falado. Não nos podemos esquecer de quando o telefone toca. Pá, isso era um crime. A gente estar aqui a falar de programas e não falar nem quando o telefone toca era um crime. É verdade. Pronto, desculpa, Narciso, podes. Aquilo que eu ia dizer é que, pronto, eu em termos de decorar o nome de programas, está quieto. Ou seja, então vou-te pôr a pergunta de forma diferente. O quê? Quais foram as vozes que mais te marcaram na rádio? Não muitas. Também não ouvi assim muita rádio. Ouvi alguma, sim. Ia-me fazendo companhia, mas pronto, alguns da Renascença, outros da António Sala, Olga Cardoso, esses dois, pronto, o Despertar. E o Trindade Guedes, também, mas esse mais na área do desporto. Algo desportivo. Ora, nem mais. E alguns da Antena 1 também. João Paulinis, disse alguma coisa? Não, por acaso não. Fazia o programa da manhã. Às 10 da manhã, entre as 7 e as 10. E o Candeias, com uma pronto, dinâmica também. terrível. Exatamente. E havia dois, que vocês não sei se lembram, mas era o Policarpo de Freitas que fazia a estação de serviço e o António Pedro que relatava como ninguém. Fantástico. Mas se quiseres ir para aí, Diamantino. Aí temos grandes vozes. Além do António Pedro, que eu também achava que era muito bom, tínhamos o Romão Correia, o Fernando Correia. Fernando, sim. Saudades dessas tardes de futebol. O Oscar, o Prestrelo. O Oscar Coelho. O Oscar Coelho, o Jorge Prestrelo também, exatamente. O Oscar Coelho, que era aqui do Porto, relatava como ninguém futebol. Hockey em patins. Que era um encanto nessa altura, ouvir relatos de hockey em patins, não é? Eu recordo, vocês também, tinha pai 10, 12 anos, quando fomos campeões mundiais do mundo outras vezes. Por norma era a quarta-feira que a gente ouvia, não é? Aquela gente tinha uma magia para transmitir num relato de futebol como agora ninguém tem. É verdade. E agora ouves o que em termos de relatos, Fernando? Olha, não ouço muito, mas deixem-me partilhar isso convosco. Em nome da justiça.
Eu acho que realmente a Antena 1 está muito pobre. As nacionais estão todas. Entrou para lá um rapaz que foram buscar à Renascença, que já é e ainda pode ser melhor relator, que é o José Pedro Pinto. José Pedro Pinto. O homem tem jeito para aquilo. E agora foram buscar outro ATSF. Qual? Eu agora não me recordo o nome, mas é um moço que está a fazer a reportagem de pista. Não me lembro agora o nome, sinceramente. Um Walter. O Walter Madureira, exato. Sim, uma Walter Madureira, sim, também está lá. Não, e tem ali um João Correia que está a dar os primeiros passos, pode vir a ser um bom relator. E tem aqueles moços que estão ali. Mas, o Carlos. Fernando Eurico que ninguém bate. Não, claro. O Fernando Eurico. Fernando Eurico, é um bom relator, mas cai no mesmo pecado, ou nos mesmos pecados em que cai, por exemplo, o Nuno Matos. Mas o Nuno Matos cai sempre na pensam mais que aquilo que relatam. O Nuno Matos, o Nuno Matos é que está a fazer rádio. Deixa-me meter a minha colher. Para mim, os melhores relatores neste momento é o Pedro Azevedo, da Renascença, e o Fernando Eurico. Também gosto do Pedro Pinto, mas eu ainda nestes dias ouvi que já há muito tempo não ouvia o Pedro Azevedo, e sem dúvida, para mim é um grande. É pena estar na Renascença. Depois, não digo que não, mas e está na reta final também. Se o Pedro estivesse na Antena 1. Aliás, deixa-me aproveitar para dar os parabéns ao Fernando Eurico, que fez anos no passado sábado. Fez 57 anos. O Fernando Eurico que já esteve aqui na Onda Nacional e que pode correr bem. Um dia destes vamos tentar que ele venha cá novamente para mais uma hora do programa Conversa entre Amigos. Agora tens de trazer Nuno Matos, pá. Também. Nuno Matos não. Não, gostava de trazer o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio, se calhar. Sim, o Paulo Sérgio também tem algum jeito. Agora, o Nuno Matos, confesso-me, eu acho que é o melhor do mundo, mas eu acho que ele não é. Não, de todo. Não, o Nuno Matos tem um problema. Aliás, isso foi uma conversa que, por acaso, aqui há uns tempos, eu tive telefonicamente com o Paulo Sérgio. E depois não sei por carregar, não sei se foi coincidência. O que eu sei é que o Nuno Matos andou um tempo sem fazer isso. Não sei se foi coincidência. E eu dizia ao Paulo, você desculpe, mas assim, eu não tenho nada contra o Nuno fazer referência aos ouvintes. Agora, assim, eu acho que vocês devem se lembrar que na Antena 1, ou seja em que rádio for, há gente que quer ouvir futebol, e nem ao facto de serem pessoas portadoras de deficiência visual, deixa de ser. Querem ouvir futebol, pura e simplesmente não estão interessados em saber quem é que está ali, quem é que está do outro lado. E querem ouvir relatar, e ele fala mais sobre o jogo do que relata. Mas falar do jogo ainda é como o outro, não é? Agora dizer mas perde o relato. Mas falar do jogo ainda é o menos. Agora falar que o Fernando está em Cascais, o Joaquim está na... Não tem piada nenhuma. Ele uns tempos não o fez, agora já voltou a fazer. Pergunta aos quatro. Qual é o relatador que mais vos marcou? Por exemplo, nós temos vamos ver se eu me lembro deles. Na Antena 1 tínhamos o Vento Rodrigues, que está hoje na SIC, já foi relatador. Tínhamos o António Pedro, tínhamos o Costa Martins, tínhamos o Rui Almeida, tínhamos o Fernando Maciel, acho que também se chama, não. Tínhamos o Oscar Coelho, tínhamos o Fernando... Para mim há muitos. Desses todos, há muitos. Vocês ouvem muitos relatos, realmente, para ter tantos relatadores assim. Para mim há muitos. O António Pedro... Antigamente tu tinhas, por exemplo, ainda me lembro da Renascença ter um programa de desporto das 3 da tarde às 7 da noite ao sábado. E quando não era mais. Não podemos esquecer que o Pedro Sousa era fantástico a relatar. Sim, o Pedro Sousa era muito bom a relatar. Era, sim, senhor. Por isso, eu também gostava dele, pronto, mas depois também começou assim. Para mim, o Alexandre Afonso, não sei se vocês estão lembrando dele. Também. Carlos, está no Mais Futebol. Tu que não ouves futebol, quem é que Ribeiro Cristóvão também não foi mal todo. Sim. Olha, é assim, para mim nenhum deles é bom porque eu não ouço relatos de futebol. Exatamente. Mas havia uma equipa que eu, por
por consequência teria que ouvir, porque o meu pai punha o rádio a tocar e ouvia as tardes desportivas. E havia uma equipa que na altura eu considero ser bastante boa, que eram uns velhinhos, que acho que já nenhum deles está lá, que era aquela equipa onde estava o Ribeiro Cristóvão, onde estava o Artur Agostinho, onde estava uma equipa que esteve na Renascença, princípio da década de 80. O Alves dos Santos. O Alves dos Santos. Pronto, eu ouvia e gostava dessa gente, dessa equipa, por acaso gostava de os ouvir a falar, embora para mim futebol, como vocês sabem, é zero. Eu não ouço futebol nenhum. Não é tua praia. E se eu ligar a rádio que esteja a dar futebol, eu mudo de canal. Há uns anos esta parte eu faço o mesmo. No futebol, para mim, não há relatos. Nós estamos a cerca de 11 minutos do final da nossa emissão. Vou fazer uma pergunta aos 4. Eu vou começar pelo Carlos Correia. Agora vou da minha esquerda. Estamos a quanto, Marcial? Estamos 17 minutos. Pronto. Peço desculpa. Marcial, mas se não te importas, como já como pedi desculpas, eu não sei qual é o assunto que tu vais trazer à mesa, mas deixa-me só, já que estivemos a falar de futebol, até por uma questão de justiça, também tivemos alguns locutores, aqueles que eu chamo os entretém. E não nos podemos esquecer, por exemplo, do Júlio Isidro e do tipo de programas que ele fazia e o contributo que deu para aparecer muitos locutores, muitas rádios piratas, quando elas começaram a dar os primeiros passos. Foi gente como o Júlio Isidro que fizeram programas ao vivo. Era o sábado de manhã, a Febre, sábado de manhã, que depois passou para a televisão, mas começou no formato rádio e que eram programas excelentes. Era qualquer coisa sábado à Badu, não é? Sim, não sábado à Badu, era um programa... Mas isso já é televisão, não é? Era televisão. É. Era a Febre de sábado de manhã, era assim. Era a Febre de sábado de manhã, que foram programas excelentes. Fernando, o Júlio Isidro ainda hoje tem um programa ao sábado de manhã, que é o Hotel Califórnia. Na Renascença, exatamente. Na Renascença, que é, do alto dos seus 80 e não sei quantos anos, o senhor ainda hoje mostra como é que se trabalha naquilo. Está na Renascença? Está. Sábado e ali o Paulino Coelho. Não, Marcial, era só este parênteses que eu queria abrir por uma questão também de... Tu ias-me perguntar qualquer coisa, pergunta então, lá, que se eu souber eu respondo. Qual é o futuro que tu achas da rádio? Qual é o futuro que a rádio, assim, a rádio já está muito evoluída nas redes sociais, podcasts, rádios na internet, por exemplo, a RTP tem para aí se não deve ter umas 9 ou 10 rádios na internet, fica lá perto. Qual é que tu achas que vai ser o futuro da rádio? Olha, Marcial, eu penso, já tenho dito isto algumas vezes, que a rádio vai ter sempre o lugar dela. Sempre. Mesmo... Até que, Carlos, não percas o teu raciocínio, até porque a rádio ainda continua, eu agora já há muito tempo que não ouço rádio durante a noite, mas a rádio ainda continua a ser a companhia de muita gente que, por problemas que tem, a rádio continua a ser a sua companhia. Marcial, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu tenho um serviço de televisão pago que tenho 100 e tal canais. E a grande parte das vezes eu corro-os todos e todos juntos não valem um. Exatamente. Nem mais. Pronto, isto é a minha opinião. E depois é assim, quem trabalha durante a noite necessita de ter um programa que lhe ajude a passar o tempo. E não é a televisão com as televendas que lhe vai ajudar a passar o tempo, porque aquilo é massacrante. Ponto. As televendas, durante a noite... Eu diria que é intragável. São massacrantes, pá. Aquilo é mais do mesmo constantemente. Portanto, eu acho que a rádio que vai ter sempre o seu lugar. E depois, nós temos outro assunto, que é a internet. As rádios hoje estão todas na internet e se um dia a internet chegar a ter um preço acessível com bastante
tráfego de dados, com os pacotes à maneira, a rádio ainda vai ser mais ouvida na internet. Agora, claro, não é com as operadoras a subirem 7,8% nos tarifários e a cortarem nos pacotes de dados. Pois, era isso que eu ia dizer. O problema nem é aumentar, o problema é reduzir. Agora, se amanhã as redes móveis chegarem a estar como estão hoje em casa, porque eu ainda sou do tempo... Em casa, nos carros... Pois, eu já sou com alguma idadezinha nisto, e eu ainda sou do tempo de ter 1 giga de tráfego internacional e ter 10 gigas de tráfego nacional. Ora, isso era muito pouco, era impossível estar a ouvir rádio e a ver podcasts e como está hoje, não é? As redes em casa hoje praticamente são todas de tráfego ilimitado. E um dia que os cartões de dados móveis sejam assim, eu não tenho dúvida que as rádios ainda vão ser mais ouvidas na internet. Sim. Porque os carros passam a ter, já há muitos que têm conexões Sim, já há muito autorrádio com cartão de dados. Há muitos. Epá, tu entras num autocarro hoje o problema é que as operadoras não te oferecem pacote de dados. Certo, é o que eu estou a dizer. Se amanhã os dados forem livres, tu hoje entras num autocarro expresso e estranhas se ele não tiver Wi-Fi. Claro. Isso é que tu estranhas, não estranhas por ter Wi-Fi, estranhas se ele não tiver. E os carros, muitos têm dados já têm os hotspots que tu ligas o carro, ele liga os dados e pronto, e está feito. Ora, esses dados são bons para muita situação e uma delas é ouvir rádio. E Mantino? Olha, eu espero, não sei se algum dia vou esperar, mas é assim, mas espero que as rádios online tenham dentro de em breve uma organização na internet que neste momento não tem. E repara, vai alguém sofrer com isto? Vai. Mas isto é como em tudo na vida, que o joio deve ser separado do trigo. E aquelas que forem boas vão ficar, ainda que o que é bom para mim pode ser mais ou menos bom para qualquer um de vocês aqui, mas há muita radiozinha que, enfim, vai dizer adeus, não é? Primeiro porque não tem condições de suportar custos e depois porque a qualidade é aquilo que a gente vê, não é? Ouve, neste caso. E acredito que quando isto estiver devidamente legalizado, quando, como o Carlos diz, os dados forem limitados, os carros estiverem sem qualquer limite de tráfego em termos da internet, tenham livre acesso, não tenho a mínima dúvida que a rádio vai expandir ainda mais. E só aqui as rádios online. Sim, rádios mais online. Dia menos dia também temos o fim do FM, certo? Pelo menos há alguns países que até já terminaram com eles. Pelo menos não, aqui não acredito que seja para não ser, mas pronto. Já houve data, agora... Já, eu creio que a Suécia e... A Suécia já não tem. A Suécia e a Noruega já não tem. Já não tem. Já não tem FM. Onda média também já não há, porque eu ainda sou do tempo que via Antena 1, a rádio comercial. Já não tem. Ou tu é que não tens rádio com onda média? A rádio Renascença, ainda cheguei a ouvir em onda média. Ui, tanto tempo. Fernando. Olha, Fernando, o que eu acho que vai ser a rádio? Eu vou-te responder a essa questão indo um bocadinho ao passado. Havia um programa na Antena 1 que, para mim, é uma opinião muito pessoal, foi o melhor programa da rádio que eu ouvi até hoje, que era o Lugar ao Sul, do Rafael Correia. É grande programa. Era ao sábado de manhã. E chegou a ser ao domingo à noite. E chegou a ser ao domingo, sim, mas o principal era ao sábado de manhã e o homem tinha uma capacidade, era um comunicador nato,
tinha uma capacidade para fazer entrevistas junto do povo e no meio do povo, como eu nunca vi ninguém a fazer. E um dia, ele, numa das suas reportagens, estava a abordar uma senhora que ia a caminhar lá num vale qualquer e levava um rádio de pilhas. E ele perguntou-lhe, então, leva ao rádio? Para quê? E a senhora deu esta resposta, na sua humildade: a rádio diz muitas coisas. Eu não perdi um programa desses. Só amanhã. E esta frase leva-me a responder agora à tua questão. A rádio vai continuar sempre a dizer muitas coisas. A rádio vai ser sempre companhia. E agora aqui queria diferenciar dois planos. Por um lado, a rádio pública, a rádio de serviço que presta serviço público, essa vai ser sempre uma rádio de companhia. Mormente, em Portugal, e remetemos a Portugal, temos nesse caso mais concreto Antena 1 e a Renascença, não é? Que são programas de fazer companhia, são programas de música, praticamente, não é? Embora tenham, quer a Renascença, quer a Antena 1, um ou outro programa de análise política, económica, também social. Bom, mas são programas para fazer companhia. Agora, o que é que vai ser a rádio no futuro? Rádios que prestam serviço público vão continuar, seguramente, e vão ser rádios de companhia, praticamente. Agora, na net, a proliferação de rádios que surgem vão ter que sofrer uma certa especialização. Porque quem passa música já não falta, não é? As pessoas vão, até nem precisam de rádio, vão aí, sintonizam qualquer coisa, um Spotify, uma plataforma qualquer e ouvem música. As rádios vão ter que se especializar. Vão ter que escolher os conteúdos que querem trabalhar. Porque as pessoas do outro lado não estão ligadas um dia inteiro à internet. Só vão a uma rádio online quando sabem o que querem ouvir. E quando sabem o que querem procurar. E vão procurar. E quando procuram, depois ficam fidelizados. Portanto, as rádios vão ter que selecionar muito bem os seus conteúdos. Vão ter que selecionar muito aquilo que querem comunicar para que possa escolher o tipo de público-alvo que quer, porque o público não é para todo o tipo de programa e nem todo o programa é para todo o tipo de público. Tem que haver aqui uma certa especialização, quer nos conteúdos, quer no público. E as rádios na net têm, na minha opinião, e por aquilo que eu já vejo, estão a ir por aí. Porque vocês, não sei se têm muita essa experiência, mas eu tenho, já não faltam podcasts por aí. Mas, Fernando, deixa-me não sei se tu leste esta semana, o podcast está em queda. Não sei se leste essa notícia. Porque também há muitos, não é? Não li nem acredito. Mas foi que eu li essa notícia. Pois é, Marcial. Também não sei se acredito. Marcial, a leitura das notícias também como qualquer ouvinte ou como qualquer leitor, também temos que ter em conta as fontes e tudo isso, não é? E eu admito que sim, que haja quem diga isso. Agora, esta é toda a minha opinião como consumidor, não é? Como consumidor, o podcast, para mim, neste momento... Eu, por acaso, não sou consumidor. Vale muito mais que a rádio. Eu no meu iPhone, caem por dia 5 ou 6 podcasts que eu ouço todos os dias, e então, se for à sexta-feira, nem conto quantos são. Não é? Porque temos aí os programas de análise política, temos aí programas de análise económica, e eu, como sei que não tenho tempo para ouvir na hora em que eles são transmitidos, subscrevo esses podcasts. Eles caem-me todos, não é? O meu fim de semana, tirando aquele momento do futebol, é ouvir podcast. Exato. Narciso. Porque preciso estar informado, não é? Narciso, estamos E eu acho que o podcast está a subir e não em queda, mas pronto, estamos a 3 minutos de úteis. 3 minutos. Então, vou começar por ti. Aproveita então para despedir-te e deixar-te uma... Não é despedir-te, é despedir. Não, despedir ainda não, mais logo. Daqui a uns minutos eu estou cá. Daqui a uns minutinhos já estou aqui na antena também. Faltam 3 minutos para as 19, por isso daqui a bocadinho já cá estou. Foi um bom programa, gostei de estar aqui convosco e até logo. Carlos Correia.
Ora bem, eu aproveito para deixar um abraço, em primeiro lugar, a todos os ouvintes e, em segundo lugar, a vocês todos, por mais uma vez nos encontrarmos aqui. Encontramos-nos tão poucas vezes, mas aquelas poucas que sejam boas, ao menos, não é? E no próximo sábado, quando forem 19 horas, cá estarei eu para vos dizer mais uma vez alô, alô. Portanto, até lá, fiquem bem e para vocês todos um grande abraço e até uma próxima. Diamantino. Teixeira, aos Teixeiras e ao Narciso e ao Marcial. Tudo de bom. Diamantino. Olha, é só deixar um abraço a todos vocês, aos ouvintes. Não esquecer que amanhã também eu estou por cá às 22 horas. 22 horas. Estou por cá às 22 horas com o relógio. Música sempre. Um grande abraço para vocês todos. Eu queria só então, neste programa, neste clube da rádio, neste clube da rádio que o Marcial faz, queria então dar um abraço a todos no Dia Mundial da Rádio. Queria agradecer o convite e dar um abraço também aos colegas que estiveram aqui e estendido aos nossos ouvintes. Já agora deixem-me então terminar da forma como eu termino sempre os programas de Entre Luas, que vai para o ar ao sábado às 21 horas. Quem o ouve sabe que eu acabo sempre assim. Tchau, hein? E foi assim que terminamos então o nosso programa Clube da Rádio de hoje, emissão especial neste Dia Mundial da Rádio, 13 de fevereiro do ano 2023. Pode ouvir o nosso programa em podcast e também pode participar através do nosso e-mail ondanacionalradio@gmail.com. Deixe a sua sugestão para a Onda Nacional ou então para o programa Clube da Rádio. De segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, António Marcial leva até si Clube da Rádio.